Olá, estamos de volta a mais um Direto ao Ponto. Seja muito bem-vindo. Esse canal é feito com muito carinho para você que gosta de estudar a Bíblia, para você que quer ser forte na palavra, para você que quer estar envolvido na missão e que entende que para isso é preciso entender mais da palavra de Deus. Vem com a gente, vamos nos aprofundar? Seja bem-vindo, professor da Escola Sabatina, seja bem-vindo, estudante da palavra de Deus. Que lição preciosa! Vou deixar aqui para você acessar um aplicativo para você baixar a sua lição e ter aí na palma da sua mão para estudar durante a semana e recapitular aqui com a gente. Seja bem-vindo você também que está sempre aí quietinho, caladinho, não curte, não comenta, não compartilha. Eu vim aqui falar exclusivamente com você. Eu sei que às vezes a gente está aí envolvido, fazendo as nossas coisas, assistindo ao mesmo tempo e esquece de curtir, comentar e compartilhar. Mas hoje vou te desafiar, hein? Curte, comenta e compartilha. Vem com a gente para esse canal crescer e vamos crescer junto com você. Deixa seu comentário também. Como tem sido aí a aplicação do nosso vídeo na sua vida? Tem crescido? Tem estudado? Na sua igreja tem fortalecido também? Você que é diretor da Escola Sabatina, você que é professor, siga comentando aí, porque você sabe, seu comentário é muito importante para que o nosso canal siga crescendo. Vamos crescendo juntos e juntos com você. É você que faz a diferença e agradecemos já a você que tem curtido, comentado, compartilhado. Gente, tá lindo demais ver o movimento de você, esse canal está crescendo e devemos isso a você, a sua ajuda. Muito obrigada. E agora, o tema dessa semana está incrível. Fala sobre a ira do amor divino. Separei um texto aqui para você entender um pouquinho o tema dessa semana. Olha só, a ira de Deus é, em essência, a resposta adequada de amor ao mal e à injustiça. Assim, o mal desperta a paixão de Deus em defesa das vítimas e contra os responsáveis pelo mal. Portanto, a ira divina é outra manifestação do amor divino. Incrível, né? Nós temos muito a aprender sobre o nosso Deus e a Bíblia pode nos contar, pode nos falar. E por isso que estamos aqui com você, para que você possa aprender direto ao ponto. É com você, Pastor Wellington. Olha, é uma alegria novamente estarmos aqui. Eu tenho um tema hoje bem extenso. Obrigado, Aline, que aí pela sua fala, pela introdução que você fez ao tema de hoje. Mas eu vou agora direto ao ponto. Pegue sua Bíblia, sua caneta, sua lição da Escola Sabatina e vamos juntos tratar desse tema aqui contundente. A ira do amor divino. Já pensou num negócio desse? Está preparado? Dê uma olhada na tela aí. O verso para memorizar, ele diz assim: contudo, ele foi misericordioso. Perdoou-lhes as maldades e não os destruiu. Vez após vez conteve a sua ira sem despertá-la totalmente. Eu quero convidar você a olhar o destaque que eu coloquei aqui no verso. Tente ler pelas cores, ok? Acompanhe comigo, eu vou ler cor correspondente à cor. Contudo, ele foi misericordioso. Vez após vez conteve a sua ira sem despertá-la totalmente. Viu como o texto se complementa? E a parte central, em preto, está: perdoou-lhes as maldades e não os destruiu. Aqui está a descrição de como Deus trata da sua ira, conservando o seu amor. O ponto central é que ele perdoa as maldades e não destrói. Aqui está um ponto importante para acabar com esse conflito entre amor e justiça, que às vezes a gente diz, mas por que ele tem que destruir? E por que ele é amor e ele destrói e tal. Veja, vá devagarzinho que nós temos muito tempo para estudar sobre esse tema. É um trimestre todo. Estamos agora na 5ª lição. Então veja só. Ele foi misericordioso. Como é que ele manifestou essa misericórdia? Vez após vez conteve a sua ira sem despertá-la totalmente. Mas vai chegar um momento em que ele vai perdoar as maldades e, portanto, não vai destruir. A única condição para que Deus não destrua é o perdão. Mas não esqueça, a única condição para o perdão é o arrependimento. Então essas coisas precisam estar bem claras na sua... Porque a gente pensa só de um lado, Deus tem que perdoar, mas perdoar o quê? Se o cara não se arrependeu. Então, há uma relação aqui muito intensa entre amor e justiça, entre graça e misericórdia, entre a salvação e o perdão, e a sua justiça. Ele salva, ele perdoa quem se arrepende. Está tudo certo. Mas se ele não se arrepende, ele destrói. E está tudo certo.
Deus não muda. Ele já afirmou, se você se arrepender, você será salvo. Se não se arrepender, estará perdido. Então, vamos explorar um pouco mais esse tema nesse trimestre, tá? Olha na tela aí. Eu coloquei esse verso como uma estrutura quiástica. Leia conforme as cores, para facilitar. Tem as referências, a linha, B' e o ponto central do texto, que é o C. Seria assim, contudo, letra A, contudo, ele foi misericordioso. Texto correspondente. Vez após vez conteve a sua ira. Olha como o texto vai explicando a si mesmo. Contudo, ele foi misericordioso, vez após vez conteve a sua ira. Perdoou-lhes as maldades, sem despertá-la totalmente. Ponto central, não os destruiu. Aqui está o momento em que a ira se transforma num grande amor de Deus, quando há uma relação em que o perdão esteja envolvido no processo. Muito bem, duas ênfases no tema da lição dessa semana. Primeira, a ira de Deus é a sua resposta santa e paciente ao pecado. Imagine se diante do pecado ele ficasse sorrindo. Faz sentido? Faria? Ele mostra a sua indignação, porque Deus é santo, ele não tolera o pecado, ele aceita o pecador, mas não tolera o pecado. Segundo ponto, a ira de Deus é uma indignação amorosa e justa contra o mal. Ok? Então, uma coisa é ele amar todos, outra coisa é ele aceitar tudo. Então, ele ama todos, mas não aceita tudo. Está claro isso para você? Para não ficar confusa a coisa. Bom, o esboço para essa semana, anote aí a sequência que você vai trabalhar o tema dessa semana, tá? Primeiro, Deus ama a justiça e odeia o mal. Isso aqui é uma sentença que precisa estar claro para você nessa semana. Quando você trabalhar as discussões na classe e alguém fazer questionamento ou colocar outras conjecturas, se firme em dois pilares. Primeiro, o amor e a justiça não se confundem e o amor é a base da justiça de Deus. Pilares importantíssimos para esse trimestre. Para a lição dessa semana, quais são os pilares? Deus ama a justiça e odeia o mal. Ok? Deus ama a justiça e odeia o mal. Segundo pilar, Deus não se ira de forma arbitrária, de forma injusta. Ele tem uma razão pela qual ele se ira. E terceiro pilar, Deus não nos destinou para a ira. Olha, esse texto aqui de 1 Tessalonicenses 5:9, ele é importante, você deve ler com a classe. Deus não nos destinou para a ira. Ele nos destinou para a salvação. Ok? Então, uma coisa é o plano de Deus para nós, outra coisa é o nosso plano para com Deus. Se a gente está alinhado ou não, eis a questão. Então, eu destaco aqui o tema central da lição dessa semana, a ira de Deus. Agora, como você vai trabalhar isso com a classe? Vamos lá. Primeiro ponto, domingo. A causa primária da rebelião. Isso aqui eu faço questão de ler. Pegue sua Bíblia aí. Não fique só na minha fala, não. Pegue a sua Bíblia. Salmo 78, verso 37. Olha só. Porque o coração deles não era firme para com ele, nem foram fiéis à sua aliança. Olha, aqui está uma explicação clássica. Aqui está a causa primária da rebelião e da rejeição de Deus. Porque o coração deles não era firme para com Deus e nem foram fiéis à sua aliança. Quando o nosso coração não está firme para com Deus e nem é fiel à aliança, ao acordo de compromisso, aí a ira de Deus se manifesta. Ok? Bom, então trabalhe que essa lição de domingo ela apresenta a causa primária da ira de Deus. Aí vamos para o estudo sequencial. Primeiro, a ira de Deus é tardia, lição de segunda-feira. Então você pode trabalhar o relato de Jonas e Nínive. Lá em Nínive, você conhece a história de Jonas. Jonas saiu para anunciar uma mensagem de destruição, mas os ninivitas se converteram do rei ao animal, todos no pó e na cinza, se vestiram de pano de saco, com uma manifestação de arrependimento. Essa história de Nínive, ela é muito clássica para explicar exatamente como é que a ira de Deus é revertida em graça. Se o homem se arrepender, Deus se arrepende. Isso aqui é um conceito interessante que nós vamos aprender ainda nesse trimestre, tá? Terça-feira, a ira de Deus é justa. Leia João, capítulo 2, versos 14 e 15. Quando ele se apresenta lá no templo e vira a mesa.
joga a mesa por terra. Ele realmente não tolera aquilo que está sendo feito no templo. Aí você trabalha a pergunta número 3, tá bom? Olha só, a ideia para a lição dessa semana é você só tocar nesses tópicos. A ira de Deus é tardia, é justa, e vai lendo os textos correspondentes e comentando sobre a situação narrada no texto. Não tente explorar mais do que isso, porque não se faz necessário. É suficiente você ir nesse ponto, direto ao ponto mesmo. Na quarta-feira, a ira de Deus é amorosa. Aí você lê Lamentações 3:32. Quinta-feira, a ira de Deus é vingativa. Atente para isso aqui, hein? A pergunta número 5, Hebreus 10:30. Olha, essa pergunta número 5 de quinta-feira é interessante. Alguns têm receio de que a ira divina seja interpretada erroneamente como justificativa para a vingança humana. Como a Bíblia alerta contra a vingança humana? Aí, olha, é um monte de texto. Ok? Então, lembre-se do seguinte. Primeiro, a ira e a vingança pertencem ao Senhor. Segundo ponto, espera pelo Senhor. Ele vai livrar você. Terceiro ponto, não diga, farei com ele o que ele me fez. Não é olho por olho, dente por dente, não. Dê a outra face. Outro ponto importante, ao Senhor pertence a vingança, Hebreus 10:30. Deixe com Deus. Quando eu digo assim, que a ira de Deus é vingativa, é nesse sentido. Deixe a vingança com Deus. Ele sabe como fazer melhor do que você. Ok? Na vingança de Deus, há um conceito de salvação. Na do homem, pura destruição. A ira divina não é anulada, mas aqueles que têm fé em Jesus são libertos dessa ira por meio da obra redentora de Cristo. Então, quando Deus age na sua ira, ele tem um propósito salvífico. Vamos para o resumo? Dê uma olhada aí na tela. Esse resumo, como eu já expliquei, sempre será sequencial e apresenta um tópico para que você possa, se não optar pelo esboço, ao optar pelo resumo, você possa tocar nesse tópico e discutir a lição com a sua unidade. Primeiro, Deus ama a justiça e odeia o mal. Segunda-feira, Deus fica irado diante do mal porque ele é amor. Então ele não tolera. A sua relação com o pecado é de intolerância zero. Terça-feira, Jesus demonstrou um zelo piedoso, a justa indignação com aqueles que haviam profanado o templo de Deus. Então ele não tolerou aquilo que estava sendo feito no templo do Senhor. Quarta-feira, a ira de Deus contra o mal que resultará na erradicação definitiva e completa da maldade. Lembre-se que isso brota do seu amor por toda a humanidade e do seu desejo de alcançar o bem final do universo. Lembre-se que o amor de Deus é a base da justiça. Quinta-feira, embora a ira divina seja aterradora, não é de forma alguma imoral ou desprovida de amor. E faça a pergunta final de sexta-feira para a sua unidade. Quais são os problemas da vingança humana ao contrário da vingança de Deus? Olha, eu já até respondi essa pergunta agora há pouco no vídeo. Faça isso com a sua unidade, que Deus te ilumine e te abençoe. A ira de Deus é uma expressão do seu amor? O que é que você diz? Explique isso. Ele deveria intervir para deter o pecado e o pecador? Se ele deveria intervir, por que deveria? Ok? Próximo tema, na lição da semana que vem. O amor de Deus pela justiça. E aí, está gostando da apresentação da lição nesse canal? Curta, comente, compartilhe e salve. Salve vidas. Você aprendeu mais coisas hoje. Então, se tem alguém que está perdido no conhecimento, aproveite, salve ele da ignorância, coloque ele na perspectiva da Bíblia, direto ao ponto, aprendendo a palavra de Deus. Por falar em direto ao ponto, você está assistindo a Bíblia ao ponto? Tem gostado? Vá lá, participe, deixe seu comentário, deixe seu like e, sobretudo, conte para mais alguém que não conheça a palavra de Deus para que possa aprender sobre temas preciosos. Nós já estamos praticamente encerrando essa série. Que Deus abençoe, um abraço e até lá, próxima semana.